Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. Aqui você já sabe, o papo dura o tempo de um cafezinho. E dessa vez, como sempre, tô com o Júlio. Fala, Júlio. Fala, Matheus. Prazer novamente, né? A gente se deparar aqui num tema que nos une, às vezes nos distancia, mas o que é interessante é que, de braços dados, a gente continua a nossa caminhada. Perfeito. Então, muito bom estar novamente aqui com você e com vocês também. Sempre bom trocar ideias, trazer algumas formas de pensar, de colocar para você refletir, para você, quem sabe, até aplicar no seu dia a dia. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Júlio, tem lugares que a gente entra e sente o cheiro da organização quase, né? Seja uma loja, seja um patrimônio histórico que a gente olha e pensa, nossa, como tá bem cuidado aqui, ou até mesmo um escritório de uma empresa que a gente vai visitar, ou que, por sorte, você pode trabalhar numa assim também. Eu digo sorte porque não é a maioria, né? É raro da gente sentir esse ar assim, igual eu sou, enfim, um pouquinho apaixonado pela Apple. Então, quando eu vejo o Apple Park, todo aquele conceito de um anel que tem um parque dentro, e vejo as imagens de como são os escritórios, aquilo ali me cheira. Então, tem muito essa questão dos estímulos, boa gestão, organização. E aí começa a elaborar esse sentimento internamente, começa a ficar mais subjetivo, que no caso é uma ideia de harmonia, poxa, olha que lugar agradável, né? E aí vai escalando. Só que assim, quando a gente fala dessa sensação, ela é muito mais uma consequência do que exatamente uma única coisa que as pessoas conseguem fazer organizando os móveis, né? A gente tá falando da velocidade dos passos das pessoas lá, dos decibéis do lugar, se tem muita gritaria, muita loucura. E isso também é consequência de uma boa gestão, ou melhor, não diria uma boa gestão, porque muitas vezes tem gente dando muito duro, trabalhando bastante para conseguir, mas não consegue ter uma gestão fluida na sua empresa. Eu queria ouvir de você, com a experiência que você tem, qual que é a estética da gestão? Como que uma boa gestão se parece e se mostra para o mundo? Boa. Toda organização, toda empresa, por se manter como organização, como empresa, tem um modelo de gestão. Perfeito. Eu diria, tem uma gestão. As empresas, elas têm diferentes modelos de gestão, né? Então, o modelo mais, talvez mais difundido, mais praticado, é aquele que o empreendedor ou a empreendedora traz consigo como o jeito certo de fazer as coisas, porque quando ele ou ela eram funcionários de uma empresa, era daquele jeito que ele fazia ou ela fazia, e aí agora eles têm as suas empresas e aí eles vão fazer do jeito deles. Então é um modelo autocentrado. Perfeito. Né? Perfeito. E aí esses modelos autocentrados, eles alavancam os negócios, né? E desde quando o negócio nasce, para o caminho que ele vai tomar. Toda empresa tem uma gestão, toda gestão tem um cheiro. Perfeito. Tem uns que são mais cheirosinhos, né? Outras mais cheirosinhas, menos cheirosinhas. E o que eu achei interessante quando você me convidou para falar sobre esse tema é que a minha origem profissional, como você e muitos, né, dos que nos ouvem e assistem já há algum tempo sabem, é a indústria. Né? Então eu nasci para o mundo do trabalho na indústria. E nós estamos falando aí meio que do último quarter do século passado. Então não tinha ainda, né, essa ideia de asepsia trazida pelo mundo computacional. Entendi. Os chãos brancos. Não tinha isso, né? Chão, parede, teto branco, né? A luz de LED branca. Não tinha robô montando o carro ainda, estava começando. Não tinha robô em centro de distribuição, né? Armazenando e retirando o produto das prateleiras e levando para a doca para poder alimentar, né, o baú dos caminhões. Não tinha nada disso. Era gente mesmo. O que mais se falava é que você ficaria bom quanto mais cheiro de graxa você pudesse distinguir entre as marcas das graxas. Porque era aquela coisa do mão na massa mesmo, né? E aí a indústria começa a receber tecnologia, além daquelas tradicionais, além daquelas conhecidas. Então, o que era um torno mecânico, o que era uma plana, o que era uma fresadora, virou tudo isso um centro de usinagens. Só que as 3 máquinas anteriores eram operadas por pessoas distintas
e o centro de usinagens operado por uma pessoa que sabia trabalhar comando numérico ali nos equipamentos. Entendi. Então, né, para encurtar e para não deixar técnico demais aqui o assunto, mas a estética, né, da gestão no chão de fábrica era muito tangível para nós. Não diferente era nos escritórios das empresas. Mas você já comentou uma coisa que eu achei interessante, que no caso é a estética da boa gestão antes envolvia muito mais pessoas do que hoje, né? Sim, eu diria que é a estética da gestão, porque se boa ou ruim é uma outra Tem camada, razão. né? Porque com pessoas ou sem pessoas a gestão pode ser boa, pode ser ruim. Perfeito. Eu acho que isso varia também do ramo e do universo de cada um, né? Isso. Eu tô na área de marketing, Isso. é muito atrelado à tecnologia por conta da Fluxy. Para mim, quando eu penso assim, o paraíso do escritório, né? Certamente tem muito menos gente do que o paraíso industrial, no Não, caso ali de produção. sim, e assim, o que é o paraíso do escritório hoje, sobretudo para a sua geração? É o não escritório, né? Então, É o assim, quartinho no... é o seu home office, né? É você trabalhar de um café em Paris, né? E a sede da tua empresa ser aqui no Brasil. Então, você vê como são saltos muito, muito grandes, assim. Eu acho que você entrou num ponto interessante, Júlio, porque, na verdade, a gestão foi se tornando cada vez mais abstrata, né? Isso, esse é o ponto. Perfeito. Esse é o ponto, né? E essa é a estética. Perfeito. Então, é assim, de uma gestão tangível, sabe? Então, no chão de fábrica eram máquinas ou operações artesanais que foram substituídas ou foram evoluídas, eu acho que esse é o termo, foram evoluídas para operações das máquinas mais automáticas, de um lado. Do outro lado, os escritórios onde tudo era escrito. Tinha o livro do contador. Arquivo eram aquelas gavetas de aço inox com pastas suspensas. Tinha a ficha do funcionário. Então, isso tudo era tangível, não tinha nada de abstrato ali. Perfeito. Tanto que quando assim, havia algum tipo de tragédia, sabe? A empresa era, sei lá, ou enchente ou incêndio. Não, perdi um monte de Não, coisa. literalmente perdia, né? Literalmente perdia. E aí, quando você sai desse universo concreto, materializado, falando em termos de estética da gestão mesmo, né? Essas coisas começam a desaparecer. A ficha do usuário vira arquivo. Perfeito. No OneDrive, por exemplo. E tudo vai tendendo a não materialidade, de um lado, e aumento da complexidade pelo potencial da computação do outro. Porque se olhava para uma ficha de funcionário dentro do setor de RH, você via os dados que estavam ali. Hoje, você abre um Power BI, né? Para lidar com a... E a complexidade está em parametrizar, né, Isso. o negócio. E não no tamanho, matéria-prima do arquivo que a ficha vai estar lá. E nem Perfeito. preocupado com a tinta da caneta. Né? Eu lembro que tinha assim, tintas de canetas que eram vendidas como inovação, tinta de caneta que você podia apagar. Então foi uma inovação de um lado e um terror para os bancos de outro, porque os caras preenchiam cheque com aquilo, apagar cheque, era um documento que valia dinheiro na época. Nice. Apagava o valor, porque a tinta era possível de ser apagada, né? Então, e era tudo muito tangível, né? Essa era uma estética, você percebe? Perfeito. E não é nem referências que eu tenho. Pois é. Então, e assim, não é que eu tenho 14 anos de idade, né? Eu tenho 23 anos, e nesses 23 anos, passando a minha geração, que não é a Z exatamente, é a Z, mas tá bem no... eu sou geração Z. Sei. Z. Só que é bem no começo. Comecinho, né? Na virada ali do... Tanto que a geração Z final acho que já é totalmente diferente. Antes de mim veio os millennials, né? Ah, tá. Isso. E aí Isso, então eu tô entre os millennials e a geração Z. Eu sou Baby Boomer, ou X. Eu acho que você é Baby Boomer. Peraí. E esse negócio de geração... É tão legal ter essas etiquetas, assim, essas tags na testa, assim. Eu sou Baby Boomer. Baby Boomer é bem mais legal que geração Z, né? Vou concordar também. Sou eu, pô.
Então, nesses 23 anos de vida que eu tenho, a tecnologia foi dando saltos, assim, muito grandes, né? Os comunais, né? Então, a referência que eu tenho, o ideal que eu tenho, é essa estética, né? Ela é muito diferente porque ela já é muito mais abstrata. É isso. Então, arquivo, por exemplo, se fosse para imaginar um escritório físico dos sonhos, com certeza eu não imaginaria um arquivo. Não. Tanto que, Não imaginaria. né? É. Bem, Impressora, Aquele eu não tradicional, imaginaria assim. impressora. pois é, Porque a minha área em especial usa pouquíssimo, né? pois é. Então, E usou muito, hein? já, Né? não, E usou poxa, muito. para relatórios, Ah, um para monte de coisa. apresentação de campanha, né? Verdade, verdade. É, né? Hum. É, Então, é curioso como isso realmente muda de geração para geração, e eu digo isso por quê? Porque você tem diferentes gerações uhum. trabalhando conjuntamente no mesmo time e numa empresa. Coexistindo, né? Coexistindo, exato. E tem os seus modelos de gestão. Imagina um diretor, por exemplo, de um CFO, que tem lá 50 anos de experiência, de mercado só, e tem um CMO que tem 38 anos de vida, não de experiência. Sim. Como é que... 3 de mercado, Exato. né? Como é que se concilia, né, isso? Esse foi um dos desafios que a gente teve numa empresa que nós atendemos, que era exatamente isso, né? Então tinha lá engenheiros com quase 30 anos de companhia Uhum. e engenheiros com 3 anos. Então o nosso trabalho foi criar uma camada de mediação entre eles, Interessante. porque não estava rolando. Não estava rolando. Né? E uma indústria transnacional, fabricante de robôs, inclusive, e tudo Caramba. mais. Robôs para a indústria automobilística. Mas o que eu queria trazer para você é assim, minha esposa, se não a vida toda, uma boa parte da vida foi professora de crianças, né, pequenininhos. E desde que a conheci, ela, quando eu atuava como professora, ela dizia assim, você quer entender a personalidade, os valores, enfim, o comportamento da criança, observa os pais nas reuniões de pais. Ela sempre disse isso. Então, assim, porque era uma relação diretamente proporcional, né? Então, pais, né, famílias serenas, criança serena. Então, pais, assim, agitados, né, criança agitado. Quando você vai para a estética, né, da gestão, Uhum. eu diria que é a mesma coisa. Você quer entender qual é a estética de uma gestão, olha para a estética das expressões das pessoas que trabalham naquela empresa. Perfeito. Expressão, postura, discurso, né? Expressão, postura, discurso. Para além do discurso da liderança, né? Isso, exatamente. Perfeito. Né? Esses dias eu ouvi uma expressão uma fala, não foi uma expressão que eu achei interessantíssima. Foi assim, né? O cara falou assim, líder é aquele que quando falta, todo mundo sente a falta. Chefe é aquele que quando vem, todo mundo sente a presença. Perfeita a frase. Isso é estética, né? Isso é estética da gestão. 100%. Né? Então, aprendi lá com a minha esposa quando eu era professora. Você quer entender o modelo de gestão, você observa a estética, produto desse modelo, Perfeito. que se reflete nas pessoas. Perfeito, Júlio. E assim, só para colocar no mesmo pé, né? Quando a gente fala de estética. Eu me recordo quando eu estava na faculdade ainda, que eu tive uma disciplina excelente, que falava, assim, de análise de imagem, de modo geral. E eu aprendi lá o que é estética, né? Então, estética vem do grego aesthesis, que é a capacidade de perceber com os sentidos. Então, o cheiro, Boa. O gosto, Boa. toda a capacidade de perceber com os sentidos é estética. Então, quando você fala estética, é a emoção que a pessoa está transmitindo, né? A capacidade que a gente tem de sentir isso pelo olhar, o cheiro, a gente brincou mais cedo, né? E tudo mais. É isso que é estética, e eu acho que é importante por quê? Porque estética não mente. Não mente. é direta. É uma manifestação que a gente tem, né, como indivíduo e tudo mais, e eu acho que isso é importante por quê? Porque discurso bonito, PPT bem feito, isso é muito fácil de fazer. É uma estética de plástico, De plástico. mas é uma estética. Exato. Né? É uma estética de plástico, mas é uma estética. Agora, o fato de ser de plástico não significa que seja ruim, porque muitas das boas coisas que a gente hoje se beneficia, sobretudo como produto, são feitas em plásticos. Boa parte do carro. Mas uma plástico, cultura de plástico é ruim, vai. Então, por isso que é legal esse negócio da estética, né? Porque assim,
qual é o uso, qual é a aplicação que você está dando para aquela estética, sabe? Qual é a finalidade da construção daquela estética? Aham. A estética de plástico resolveu as superfícies complexas dos produtos que a gente tem hoje. Verdade. Não tão rígido, nem tão mole. Não, e assim, superfícies complexas mesmo, porque você não teria aquela morfologia, sobretudo no interior dos automóveis, que é muito mais, dialoga mais com o corpo humano, Aham. se não fosse plástico. Perfeito. Porque o aço, ele tem outro comportamento na deformação lá, né, quando ele vai virar peça. Uhum. Então é assim, e aí eu acho que a gente consegue subir um degrauzinho aqui, né, na nossa reflexão. A estética é direta, é legítima e é espontânea, a partir do modelo sobre o qual ela é criada. Então a questão não está na estética Perfeito. da gestão, a questão está no modelo que você utiliza na sua gestão. Perfeito. Cara, meu primeiro trabalho na indústria tinha lá uma faixa na parede da área do setor de desenho que estava escrito assim: quem pensa não fala. Então você entrava na sala, era um silêncio o tempo inteiro. E era bom para quem entrava e saía, porque para quem ficava lá 8 horas sem poder falar, era um horror. Porque às vezes você tem uma dúvida, você quer, sabe, né, dividir com seus pares. Então, de novo, o modelo de gestão gera como consequência legítima a estética, que é o elo entre esse modelo escolhido de gestão e a atribuição possível de valor por parte de quem olha para essa gestão. A estética media isso. E se é boa, se é ruim, é se tem mais ou menos aderência com a necessidade, né? Perfeito, isso, né? perfeito. Eu acho que é uma boa conclusão, porque seria muito fácil para a gente chegar aqui e falar, uma boa gestão é desse jeito, partindo da nossa perspectiva, né? Pois é, a melhor estética hoje que você pode ter para uma gestão é aquela que você tem puffs coloridos, mesa de ping-pong Isso. e uma outra mesa de frutas o dia inteiro. Então vai lá, né, pra fazenda de tal lugar e coloca uma mesa de ping-pong no meio da plantação, né? Assim, Então, o modelo ele não se aplica. sentido, Exato, exato. ele não se aplica. Perfeito. É. E eu também vejo muito uma questão de tendências que acaba afetando exatamente aí, Júlio, que é quando uma nova tecnologia surge, quando uma nova forma de pensar surge, por exemplo, as metodologias ágeis mesmo, né? Às vezes, no anseio de aplicar, a gente reproduz aplicações de setores ou de outros negócios que têm características que são muito diferentes. Eu estava vendo recentemente não era um vídeo, eu poderia chamar de um documentário mesmo, porque era um vídeo, só que de um grande jornal falando sobre como o Scrum Master, essas posições em grandes empresas de tecnologia estavam deixando de existir. Porque esse modelo de gestão ágil dos times de tecnologia, com tech lead, etc., eles já estão começando a mudar, já, né? Porque, ainda mais com inteligência artificial, todo esse trabalho de facilitador e etc., começou a ter mudanças. E, poxa, tem muita empresa que hoje não tem sequer um pingo de metodologia ágil e está funcionando super bem até hoje. Sim. E por quê? Porque não precisa, É. né? Porque é outra ideia. Ia começar pela origem, né? O Manifesto Ágil, ele foi concebido e apresentado ao mundo pelos profissionais de TI. Aham. E por um tempo funciona, e funcionou. Aí outras áreas, outros setores, né, do mundo do trabalho se interessaram e Puxaram e foram puxaram, fazendo né? adaptações. Vamos ver se isso funciona pra gente. Aham. Para algumas áreas funcionou, e agora talvez não funcione mais, e para outras de cara não funcionou, Uhum. né? E tudo bem também. O que é interessante é a gente perceber que o modelo não muda, o que você muda é de modelo. Entendeu? O Elabora modelo mais. o modelo A vai ser sempre o modelo A, mas de repente ele não me serve mais, aí eu mudo para o modelo B. E o modelo A continua sendo A. Sim. Ele vai atender outras pessoas. O modelo não muda, mas eu mudo de modelo. Não, perfeito, perfeito. Né? Mas aí que eu acho que mora um certo perigo. Porque na linha do que eu estava dizendo, era justamente assim, a gente tem empresas. Eu acabei misturando os pensamentos e eu percebi que ficou um pouco didático, mas agora vai ficar mais claro. Nós temos empresas super bem consolidadas que até hoje, com crescimento estruturado, estão rodando aí Brasil e o mundo, que não tem um pingo de metodologia ágil no setor de tecnologia, por exemplo. E tem a sua metodologia. Isso, e tem a sua metodologia.
A gente tem empresas que seguem ou que seguiram as metodologias ágeis, e a gente tem, ou melhor, que seguem as metodologias ágeis, e a gente tem empresas que agora já estão mudando para algum outro tipo de gestão, que pode ser autoral deles ou está por vir aí mais um manifesto ágil, né? Enfim. O ponto é, você tem essas três acontecendo ao mesmo tempo no nosso mundo. E as três, a gente pode citar exemplos aqui que continuam crescendo bem. Então, por isso que é fundamental a gente não se deixar seduzir tanto pelas tendências de mercado que estão acontecendo em outros lugares, em outros setores. É sempre bom a gente tentar trazer o novo para a empresa, mas é muito importante entender o que funciona para a minha empresa acima de tudo, e que não é porque você não está seguindo a última tendência que você está defasado. Né? Quando a gente está falando de gestão, existe uma preocupação que ela é muito maior com você. E como você consegue atender aos critérios de mercado para continuar existindo e bem aí nos próximos anos. Sabe, concordo com você. No meio disso tudo tem uma coisa que me preocupa bastante, né? Aliás, várias coisas. A primeira delas é que alguns setores ou alguns profissionais procuram medir a estética de uma gestão pelo resultado daquela gestão. Então, tem resultados positivos, a gestão é bacana. Mas aí não é estética, né? Aí é só o resultado. É só o resultado. Outras pessoas afirmam, não, a estética de uma gestão se percebe e se mede pela eficiência. Isso me preocupa também. Porque, de novo, isso não é estética. Isso é o meio estruturado pelo qual você tem como consequência uma estética da gestão. Então, uma operação de baixa eficiência gera uma estética ruim, cheio de gaps, pessoas infelizes, líderes com pouca empatia, né? Então, você tem ali aquela estética. Isso é importante. Estética é consequência. O que eu entendo que são os elementos pelos quais a gente pode se amparar para poder extrair com mais legitimidade, sem deformação, a estética de uma gestão? A experiência das pessoas que nessa ou naquela organização estão vivenciando. Perfeito. E o comportamento delas a partir dessa experiência. Perfeito. Né? Isso para mim é estética. E aí vem uma terceira preocupação. Os modelos atuais de gestão, sobretudo aqueles que são do híbrido em direção ao remoto, você não tem ambiente favorável para perceber experiência e comportamento. É o mesmo. Porque você não vê as pessoas. Não, a gente, no escritório, assim como a gente está agora, por mais que a gente sempre tenha máscaras, né, para convívio social e etc., é muito mais fácil de ver através dela pessoalmente do que por uma call. Então, os elementos assim, fundamentais, sabe, que estruturam a estética de uma gestão, você não chega neles, porque a estética está difusa. Mas existem empresas gigantescas que são só home office e funcionam super bem. Então, porque os resultados são positivos. Ah, certo. Uma dúvida. E aí você bem... Não porque a estética é difusa, você não vê. Você é bem otário aqui. Mas é uma pergunta que não quem é otário faria, necessariamente, mas que eu fiquei. Se tiver ficado com essa dúvida, desculpa aí. Cara, se tá dando lucro, dane-se a estética, né? Então... Ou não? Muito legal você trazer isso, porque existem muitas pessoas, muitos empresários, muitos empreendedores, que é a turma que pensa no lucro, que age assim mesmo. Não nos cabe julgar, mas isso é uma estética. Perfeito. Vou me permitir aqui um valor de juízo, tá bom? Para mim é a estética do babaca, né? Ok, também. mas é uma estética. Sim. Né? E tudo bem. Então a gente tem a conclusão de que não existe estética boa ou ruim. Não, existem estéticas. Perfeito. E isso varia de negócio para negócio. E se você, sim. Perfeito. E se você tiver poder de escolha, você escolhe em qual delas você quer viver as suas horas de vida. Perfeito. E a estética, ela se manifesta como uma consequência de todos os processos de gestão da empresa. Isso. Ou melhor, da gestão, do modelo de gestão como ele é.
E para a gente entender se faz sentido ou se funciona melhor ou pior uma gestão, a estética pode nos contar essa história. Com certeza. E aí uma coisa curiosa, a estética da gestão é diferente da estética da entrega, tá bom? Perfeito. Porque existem muitas organizações que entregam serviços e produtos com altíssimo nível. Mas aí você vai olhar a estética da gestão, aí tem lá um turnover extremamente alto, uma quantidade de pedidos de afastamento por doença extremamente alto. Então a estética apesar da estética da entrega ser muito boa, a estética da gestão é péssima. Perfeito, Não? perfeito. Acho que faz total sentido. Colocando também um pouquinho eu diria até que um valor meu aqui, por exemplo, como empresário, eu entendo que a gente tem, além de um trabalho de carreira mesmo, vamos dizer assim, enquanto empresário, de crescer a empresa, etc., mas também com o impacto que a gente tem, contribuir para o mundo ser um lugar um pouquinho melhor, pelo menos, né? Então, para mim, e aí eu acho que entra o título aí do episódio, começa a fazer sentido da seguinte forma, né? Para mim, existe o que é uma estética boa ou ruim, mas esse é um critério meu, né? Para o mundo, é essa flexibilidade que a gente acabou de destacar. Mas para mim, por exemplo, uma estética da gestão que ela é positiva é uma em que não só se tem respeito, assim, essas questões mínimas, né, entre os funcionários, mas que a empresa continua crescendo e etc., mas que as pessoas gostam de trabalhar no lugar. Então, assim, é lógico que exigir que todo mundo todos os dias vá com um sorriso no rosto é impossível porque acontecem coisas na vida de todo mundo. Exato. Mas eu acho que um bom parâmetro para mim é se a segunda-feira é o pior dia da semana para essa pessoa, sempre, aí tem alguma coisa Tem alguma coisa errada. E assim, como todos nós somos suscetíveis a questões pessoais, quando você tem uma estética positiva da gestão da empresa onde você trabalha, você chegou com uma expressão entristecida, as pessoas te acolhem, Sim. porque a estética da gestão assim permite. Perfeito. Né? Perfeito. Ou assim se manifesta, não assim permite. O modelo permite e a estética assim se manifesta. E uma pergunta, onde que cultura entra aí no meio? Eu entendo que a prática sistemática de um modelo de gestão que resulta numa percepção estética, se for sistemática, está construindo a cultura da organização. Perfeito, entendi. É isso. Então é menos estruturado, é quando não é cultura. Não, ao contrário, ela se estrutura pelas práticas cotidianas. Faz bastante sentido. Faz, porque a cultura é uma consequência da estética da gestão. Então. Isso, a cultura é uma consequência da aplicação, percepção sistêmica ou sistematizada da estética de um modelo de gestão, que é praticado todos os dias. Perfeito, né? Perfeito. Uma coisa curiosa aí, né, também. A gente está falando de estética da gestão e tudo mais, mas uma coisa que não sei se concorda comigo, e eu gostaria que você pensasse nisso e até depois interagisse com a gente sobre o que você está pensando. Onde começa a aplicação de um modelo adequado de gestão e que pode resultar numa estética, numa percepção de estética positiva dessa gestão? Na consciência individual de cada profissional de fazer o que foi contratado para fazer bem feito. Concordo, né? Eu concordo. Eu acho que quando não tem esse requisito, esse compromisso, aí esquece. As coisas desandam, porque começam a surgir atritos que estão numa camada muito elementar. E aí você vai formando uma estética esquisita. Não, 100%. Cara, concordo. é assim, dia desses, eu estava na empresa de um amigo lá, conversando sobre negócios, enfim, sobre projetos, e aí ele solicitou para um colaborador dele, perguntou, viu, você mandou a mensagem para o setor X, que a gente conversou ontem? Aí a pessoa falou assim, ainda não. Ele falou, mas era urgente. Aí a pessoa falou para ele, pô, você pode mandar? Ele olhou para o rapaz e falou, se eu tiver que mandar, não preciso de você. Eu não vou precisar mais de você. Total. Né? Se eu tiver que mandar uma simples mensagem que eu havia com você combinado que você enviaria, e no dia combinado e você não enviou, e hoje eu vou ter que enviar, eu não preciso de você.
Então, é sobre isso. E você viu a estética do discurso? Perfeito. Ficou um horror. Eu fiquei extremamente constrangido naquele momento, porque o cara estava levando um pito e o empregador estava decepcionado. Sim. Olha a estética do momento. É, E se isso acontece sistematicamente. a estética dessa gestão é péssima. E aí você cria uma cultura. E aí a cultura é a cultura da bronca, é a cultura do pegar no pé, é a cultura... O chefe está sempre bravo, não tem líderes aqui porque a gente só toma esporro da chefia. Perfeito. Pensa sobre isso, sabe? Às vezes a gente começa a declarar a estética do cotidiano da gestão em que estamos inseridos como ruins. Mas quem está produzindo essa estética somos nós mesmos, a partir da não entrega do mínimo esperado em função daquilo para o qual nós somos contratados, né? Não sei se é o outro lado da mesa esse, sabe? Não, concordo. E aí assim, Júlio, vamos lá. Sou uma empresa pequena, tenho 2 funcionários. Eu acho que ficar se preocupando com cultura, com modelo de gestão e etc. pode ser um trabalho, eu não digo desnecessário, mas tem outras coisas que estão numa lista de prioridade muito grande e que com um time pequeno, você tem uma relação, não top-down, você tem uma do operacional ao gestão, porque na verdade todo mundo é operacional, né? Quando começa... Todo mundo é gestão. Todo mundo é gestão, exato. É de uma forma mais, eu diria que dinâmica e orgânica, né? A construção dessa cultura, a construção e a manifestação dessa estética da gestão. Aí a empresa ela vai crescendo. Aí passa a ter 20, 30 funcionários, 100, 200, 500, 1000. Certamente é muito diferente esse tipo de relação. Eu não te colocaria numa situação dessa de perguntar como é que é, porque dá um outro episódio, né? Mas acho que dá para trilhar um pouco. Eu acho que seria legal entender assim, quando que eu preciso me preocupar em ter um modelo de gestão definido, pensado numa estruturação e numa alimentação de uma cultura planejada, sabe, começar a trabalhar esses indicadores. Quando que essa chave vira? É uma chave que vira ou é um processo que ele vai acontecendo gradativamente? É uma questão assim, quando nasce um empreendedor, nasce também com ele o modelo básico de todas as empresas que a gente conhece hoje, independente do tamanho. O que é o modelo básico? Toda empresa vai precisar vender, então você precisa ter alguém vendendo. Toda empresa vai precisar comprar, você precisa de alguém comprando. Toda empresa vai precisar atrair profissionais, você precisa de alguém contratando. Perfeito. Toda empresa vai precisar cuidar desses profissionais atraídos. Férias, afastamento, desligamentos, promoções. Sim. Então você vai precisar de alguém para isso. Independente do tamanho da empresa, sabe? Vai precisar. Se a sua empresa que nasceu for uma indústria, então nasce com ela um conjunto de legislações que definem as instalações e obrigações de uma indústria. Se for um comércio, do comércio, se for um serviço, do serviço. Então isso nasce junto. Não está na nossa mão. Eu não quero pensar nisso agora. Cara, se você não pensar, você vai cometer ilegalidades. Por mais que seja só você e todas não essas pessoas. Um MEI deixa de recolher o imposto mensal dele para ver, como já aconteceu, infelizmente, com milhares de pessoas. Vai ter problema. Aí, nesse momento, no momento em que o empreendedor ou a empreendedora nasce também a empresa com essa matriz já pré-estabelecida. E aí eu entendo que essa seria a estética do todo mundo tudo faz, né? Essa é a estética da gestão. Quando eu tenho 2, 3 pessoas que às vezes nem são funcionários, né? São sócios. Você tem sócios, né? Então é a estética do faz tudo. Todo mundo tudo faz. Aí começa a crescer. Quando começa a crescer, os caras querem manter aquela estética inicial porque eles tendem a não confiar que quem vai chegar não vai fazer tão bem quanto eles fazem. E aí vira uma grande armadilha. Aí muda a estética. Aí vira para a estética, da estética do todo mundo tudo faz, vira para a estética do ninguém confia em ninguém. Sabe? Sim. Então você delega mais ou menos, aí você revisa. Aí o que é revisar? É retrabalho. Microgerenciar. Sabe? E aí vai, né? Aí chega uma hora que todo mundo entende que não dá mais para ficar nesse modelo de gestão. E aí sai do modelo de gestão de todo mundo tudo faz para quem vai fazer tudo que tem que ser feito. E aí você começa a departamentalizar as atividades. Então seria o momento que começa
a se ter um trabalho mais estratégico mesmo, de pragmatização, vamos dizer assim, para Isso. não ser tão formal, É. mas de pragmatizar mais a cultura da empresa. É. E é um perigo esse momento, porque isso aconteceu com a gente e acontece, acredito, com Sim. boa parte dos empresários e das empresárias. Aí você pega um modelo, uma estética, não um modelo, você pega uma estética de gestão e toma como sua inspiração. Aham. Aí eu quero que a minha empresa seja como a Apple. Mas você não sabe qual que é o modelo de gestão, você só percebeu a estética daquela gestão. Sim. Eu quero que seja como o Google. Então você compra um monte de puff colorido lá, como a gente falou no início. Mas isso é a estética daquela gestão, não é o modelo daquela gestão. O modelo de gestão do Google faz os caras, muitas vezes, descobrirem que não era aquilo que eles queriam para a vida dele como profissionais, porque o cara tem que entregar. Mas não tem horário para entrar, mas tem que entregar. Aquele é o modelo de gestão, mas a estética é outra. E aí o novo empresário, quando ele precisa adotar um modelo de gestão diferente do faz tudo, ele se inspira na estética das gestões das empresas que ele tem lá interação. Ele não mergulha para conhecer o modelo de gestão daquelas empresas para gerar aquela estética. Aham. E aí erra. E aí erra. Não tem como... Poxa, eu tô lendo um livro que eu roubei da sua biblioteca, inclusive. Esqueci qual que é o nome. Vê se você lembra o nome. É uma mulher que ela ensina como ler obras de arte para os funcionários de uma O indústria. título do livro é Universos da Arte e a autora é Feigl Strauer. Perfeito. Aliás, recomendável. Universos da Arte e Feigl Strauer. Perfeito, esse mesmo. Devolva. Você vai ler? Eu tô lendo ainda. Logo nas primeiras páginas, ela mostra como que foi a abordagem inicial, né? E o primeiro Uma indústria gráfica, né? Ela vai ensinar isso para profissionais de uma indústria gráfica. Isso, exato, né? Só que é, tipo assim, chão de fábrica mesmo. Então é um desafio que você tem, porque, poxa, você chegar com algo super abstrato, super imaterial mesmo e ensinar com o intuito que ela tinha, não ia funcionar. Então ela fez uma coisa muito legal, né? Ela chegou e tinha um quadro, pediu para uma pessoa ir lá e fazer um rabisco em um quadro no lado esquerdo. Daí chamou outra pessoa e pediu para fazer um rabisco, né? Uma coisa assim. Um traço. Isso, no quadro, no lado direito do quadro. E aí ela inverteu, quem fez o da direita ia ter que reproduzir o que o da esquerda fez embaixo. E aí ficou espelhado assim. E aí a pergunta que ela fez foi, comparando os dois ali, né? Eles estão iguais? O que tem de diferente neles? E você tinha intencionalidades ali, que no primeiro, que era despretensioso, tipo, fazer essa curva só, fazer assim, que não existia, intencionalidades que mostrava a tensão da tentativa de reproduzir. igual. E o que ela fala é, um traço nunca vai ser igual ao outro. Isso. Mesmo que você queira. Isso. Então, o modelo de gestão também não vai ser exatamente igual ao outro, porque... Por isso que é um modelo. A aplicação dele vai ser diferente. E as pessoas são diferentes. Isso. Né? Assim, quando você falou da Apple, a Apple tá lá, o Apple Park tá lá em Califórnia, né? Ou lá na Califórnia, eu não sei nem qual que é o... Você vê a estética da gestão dos caras, você fala, nossa, eu quero isso para minha vida e quantas gerações ou quantas encarnações, para quem acredita nisso, eu tiver. Mas a gente não sabe qual é o modelo de gestão deles. A gente sabe a estética desse modelo. Mas o meu ponto, Juliano, é mesmo se souber. Não vai reproduzir. Não vai reproduzir, exatamente, porque cada empresa é uma empresa. Bom exemplo da Feigl Strauer aí que você trouxe, né? Nossa, que nome difícil de falar, hein? Feigl Strauer. Strauer? Yes, sir. Gostei, hein? Legal, show. Bom, Júlio, meu cafezinho acabou aqui. O meu também. Mas você vê que é um assunto, nossa, que isso aqui são muitos cafés, né? Muitos. Mas minha dica, né? Procure, primeiro, escrever a estética da gestão da empresa que você trabalha. Seja você funcionária, funcionário, empreendedora, empreendedor. Escrever a estética, que é aquilo que você percebe. Depois, você, a partir da escrita dessa estética, procure escrever o modelo de gestão responsável pela produção dessa estética. Perfeito. Assim, é fantástica essa experiência. Perfeito. Fantástica. E sabe como que eu acho que pode ficar legal? Em modelo de história mesmo. Então, assim, entra no escritório.
né? As Isso. pessoas estão falando ou estão Isso. quietas? É, Né, o lugar tem tons neutros É. ou é colorido? e vai ter um monte de gente que vai falar assim, ó, logo no Zoom. É verdade. Não, Ou então logo no da, Teams. da Starbucks de É. Miami. Isso, logo no Teams. Perfeito. Percebe? São estéticas, né? É, Mas o bacana desse nosso café é que ele deixa muito clara a diferença entre a estética como produto, consequência da aplicação de um modelo de gestão aham. E de cultura, né? e de formação de cultura. Perfeito. Exato. Né? Muito bom. Bacana, hein? Boa. É isso. Júlio, mais algum comentário ou algum ponto? Não, queria ficar falando mais aqui. Fazer mais um cafezinho, a gente grava Pois o é. próximo. Isso aí. Valeu, gente. Então é isso, pessoal. Agradeço muito você que ficou até aqui. Espero que o seu cafezinho tenha sido, melhor dizendo, tão bom quanto o nosso. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Isso aí, Júlio. Matheus. Valeu, obrigado. E a você também. Obrigado, até a próxima. Até.